Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, Prof. Scott na área, beleza? Hoje sem câmera, beleza? Tranquilo? Somente a voz e o PPT, coisa mais querida de Santa Catarina. Show de bola, 12/5, fica em casa, vamos lá. Nós estamos fechando a aula 8 e 9, campo elétrico, né? Para a gente dar continuidade. A aula 10 ainda é campo elétrico, mas é um campo elétrico uniforme, né? Então bora lá, essa aqui é a finalzinho aí da parte 3 aí, nós vamos fazer mais alguns exercícios e deu para bola e aí fechamos então esse campo elétrico aqui. Bom, o que a gente viu na aula passada? Nós vimos que uma carga, cadê meu mousezinho? Aí tá aqui, apareceu. A minha carga, ela gera um campo ao redor dela, certo? Tanto faz se a carga é positiva ou se a carga é negativa. A carga positiva a gente convencionou que essas linhas de campo saem, né? Elas são radiais, né? Onde o centro está na esfera aqui na minha carga elétrica. E eu tenho um campo de afastamento quando a minha carga elétrica ela é positiva. E a mesma coisa, essas linhas são concêntricas aqui, é o meu centro aqui da minha esfera, da minha carga elétrica. E esse campo é de aproximação quando nós temos uma carga negativa. Essas linhas de campo aqui, galerinha, quanto mais próximas elas estiverem, mais intenso é o campo, né? Então aqui quer dizer que é mais afastado, menor é o campo. Próxima aula será campo elétrico uniforme, quer dizer então que essas linhas serão paralelas. Belezinha, tranquilo? Show de bola então. Bora lá então, isso aqui tudo a gente já viu, né? Só estou literalmente fazendo aqui uma revisãozinha. Olha só como é que eu posso calcular um campo elétrico, lembrando que ele é uma grandeza vetorial, ao redor da minha carga, como é que eu posso calcular, sabendo que eu tenho uma carguinha de prova. Coloquei uma carga de prova, sobre essa carguinha aparece uma força de caráter elétrica, então eu posso pegar essa força, dividir pela carguinha de prova e vou obter o campo elétrico. Beleza? Tranquilo? Show de bola então. Mas eu não preciso ter uma carguinha de prova para calcular o meu campo elétrico. Uma vez que eu sei que ao redor da minha carga elétrica possui um campo elétrico, eu posso definir um ponto P, certo? Aonde eu consigo determinar o meu campo elétrico. Para isso, né, eu vou usar uma outra expressão do campo elétrico, onde eu vou usar meu K0, que depende do meio, a gente vai adotar praticamente um vácuo, né? Então 9 vezes 10 na nona. O Qzão é a carga geradora de campo e o D é a distância entre o ponto que eu quero analisar e a minha carga elétrica. Então, uma vez que eu sei que o campo elétrico existe ao redor da minha carga geradora de campo, eu não preciso de uma carguinha de prova para calcular o campo elétrico, né? Basta definir um ponto no espaço e aí eu descubro qual é o valor dessa minha carga, desse meu campo elétrico, certo? Lembrando que esse D tem que estar em metros. Muito importante isso. Quanto mais afastado estiver o meu ponto em questão, menor será o campo elétrico, porque pode ver que eles são inversamente proporcionais com o quadrado da distância ainda, né? Quer dizer, eu dobrando a distância, o campo elétrico cai 4 vezes. Eu triplicando a distância, o campo elétrico cai 9 vezes, né? Essa relação aqui é inversa, só que ela é quadrática, né? Belezinha, tranquilo? Ok, então essa informação, vocês segurem ela, porque daqui a pouquinho ela será bem útil mesmo. Tranquilo? Lembrando que meu campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, eu preciso definir módulo, direção e sentido. Gente, vamos ver então agora o gráfico. Esse gráfico que eu estou falando aqui é justamente em função daquilo que eu mencionei agora. Olha só a relação quadrática que existe, o inverso aqui do quadrado, né? Com o campo elétrico aqui, ó. Certo? O campo elétrico, então, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dobrando a distância, cai 4 vezes, triplicando a distância, cai 9 vezes, quadruplicando a distância, cai 16 vezes. E o contrário é verdadeiro. Então, se eu dividir a distância por 2, o campo elétrico aumenta 4 vezes. Certo? Então, isso é muito importante você enxergar matematicamente isso aí. Então, tá aí, ó. Se porventura eu dobro a distância, professor, mas que distância é essa? Da minha carga geradora de campo até o ponto que eu estou analisando. O meu campo elétrico, ele divide por 4, porque é d quadrado, né? Então o meu campo elétrico cai 4 vezes, né? Se eu decido, porventura, diminuir a distância entre o ponto e a carga geradora de campo, quer dizer, pela metade, né?
Eu tinha uma distância D e tinha um campo elétrico E. Agora eu decidi botar uma distância metade disso, D sobre 2. O meu campo elétrico tende a aumentar e ele aumenta 4 vezes, porque é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dá uma olhadinha no gráfico agora, galera. Ó. Olha como é que fica aqui essa minha relação, esse meu gráfico em função dessa minha equação ali. Ó. Quando eu tenho uma distância D, ó, deixa eu colocar aqui o meu marcador de texto. Quando eu tenho uma distância D, eu tenho um campo elétrico E. Quando eu tenho uma distância 2D, meu campo elétrico cai 4 vezes. Ó. Quando eu tenho uma distância D sobre 2, meu campo elétrico aumenta 4 vezes. Nossa, aqui faltou. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então essa aqui é um gráfico que você tem que ficar antenado, que ele trabalha justamente com essa relação do inverso, né, do quadrado da distância. Ok? E essa informação é importante porque em algumas situações você pode resolver o exercício bem rápido fazendo isso aí, tá bom? Beleza? A gente vai fazer um exercício que a gente vai exigir que você lembre dessa etapa ali, ó. Bom, gente, vamos fazer um exercício rapidinho então, ó, só para a gente poder matar essa parte aqui. Ó. A intensidade do vetor campo elétrico gerado por uma carga Q pontiforme, Qzão, né, pontiforme, positiva e fixe um ponto no vácuo em função da distância em relação a ela, varia conforme o gráfico a seguir. Então eu tenho uma carga Q, deixa eu desenhar isso aqui. Eu tenho uma carga Q, certo? Positivo. Oh, meu Deus do céu, meu mouse aqui deu pau, né? Então deixa eu apagar isso aqui, né? Então o exercício está falando justamente o quê? Está falando que existe uma carga geradora de campo Q, certo? Positiva, vamos botar assim. Tá escrito ali em cima, carga positiva, e aí, em função de uma distância D aqui, ele está analisando o campo, né? Então, uma distância D qualquer aqui. Então, um pontinho D aqui. Eu já vi que eu não preciso de uma carga de prova, porque eu sei que ao redor disso aqui tem um campo elétrico. E esse campo é de afastamento, né? Bom, aí ele diz o seguinte, gente. Ele diz aqui que eu tenho que analisar o gráfico, né? Então, opa, fugiu. Aqui, ó. Quando o campo elétrico é 18 vezes 10 na 5, quando a distância vale 2 metros. E ele quer saber quanto vai valer o campo aqui quando a distância for 6 metros. Gente, mas espera um pouquinho, né? Olha só. A relação é inversamente, né, ao quadrado da distância. Então, se eu estou triplicando a distância, certo? Porque aqui de 2 para 6 eu estou triplicando a distância. Então, se eu triplico a distância aqui, se essa distância passa a ser 3 vezes maior, certo? Isso aqui vai aparecer daqui a pouquinho. O meu campo ele tende a cair de que forma? Não 3 vezes, mas sim 9 vezes menor. Então, aqui ele cai 9, aqui eu vou dividir por 9, certo? Porque se eu aumento a distância, o campo tem que cair. Mas de que forma ela cai? Se eu dobro, o campo cai 4 vezes. Se eu triplico, o campo cai 9 vezes. Então, se eu dividir 18 vezes 10 na 5 por 9, eu vou achar o campo elétrico naquele ponto ali. É uma maneira bem rápida de você resolver esse tipo de exercício. Vamos fazer aqui, tem ilustraçãozinha aqui, olha só. Eu aumentei 3 vezes, aí ficou bem bagunçado, porque escrevi exatamente aonde eu não podia escrever, né? Tá aí, pronto. E aí o que vai acontecer? Ele se aumentou 3 vezes aqui, vai cair 9 vezes lá. Nossa, mas eu tive a sorte de escrever exatamente aonde eu não podia, né? Pronto, aqui. Ok? Então cai 9 vezes. Aí fica fácil agora, né? Então se o meu campo era 18 vezes 10 na 5, eu vou dividir por 9, né? Então deve dar 2, né? Vamos ver? Olha lá, 2 vezes 10 na 5. Esse é meu campo naquele pontinho aqui que ele está analisando ali. 2 vezes 10 na 5, resposta à letra A. Beleza? Fácil? Muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Eu queria dar o joinha, mas vocês não vão enxergar o joinha ali, né? Então, bora lá, gente. Bora lá. Olha só. Tá. Dá um printzinho na tela.
dá um puntzinho, depois você resolve com calma novamente esse exercício ali. Fechou? Vamos lá. Campo elétrico gerado por várias cargas pontiformes agora, ao mesmo tempo, né? Então, uma coisa importante, essas linhas de campo que saem, né, que estão ao redor da carga aqui, gente, ó, essas linhas aqui, ó, elas não se cruzam, tá? Essas linhas de campo, elas não se cruzam com uma carga e outra. Então, isso é muito importante, isso a gente evidencia bastante aqui, ó. Então, você observa bem aqui que eu tenho essas linhas saindo, né, da carga positiva, essas linhas saindo da carga positiva, mas elas não se cruzam. Isso quer dizer que nessa região aqui eu devo gerar um campo elétrico nulo, devido à presença dessas duas cargas positivas ali. Se fossem negativas, seria o mesmo desenho, só que entrando nas cargas aqui, tá? E eu também teria um campo elétrico nulo nesse ponto aqui, ó. Ok? Então, muito importante quando forem cargas e sinais iguais. Quando for cargas e sinais diferentes, aí a gente tem que lembrar que o campo ele sai do positivo, né? Sai da carga geradora positiva e entra na carga negativa, né? Então ele sai da carga positiva e entra na carga negativa. Ele sai da carga positiva e entra. Ele sai da carga positiva e entra aqui. Se você contar quantas linhas saem da carga positiva e quantas linhas saem da carga negativa, entram, né, na carga negativa, se você descobrir que a quantidade de linhas que entram na carga negativa é a mesma, né, são as mesmas da carga positiva, então quer dizer que elas têm o mesmo valor. Que loucura isso, né? É uma forma de você enxergar. Então, professor, eu estou fazendo um exercício que a carga positiva sai 8 linhas ao redor dela. E na carga negativa só entram 4. Opa, então quer dizer que o Q negativo, né, é metade. É metade do positivo, tá? Então a gente consegue mais ou menos ter uma ideia da carga, né, do valor da carga elétrica. O valor não, sim, mas uma ideia, né, de se essa carga ela tem o mesmo valor. Tu não vai descobrir o valor em si, né? Se 10 coulomb, 15 coulomb. Aí você vai fazer um comparativo de valores, né? Mesmo não sabendo exato, se um é igual ao outro ou se eles são, um é maior ou menor, né? No caso aqui, se você aparentemente aqui, né? Essa quantidade de linhas aqui em volta é a mesma dessa aqui. Então eu concluo que tem o mesmo valor de carga elétrica, a mesma coisa serve para cá, certo? Sai daqui, entra aqui, belezinha, tranquilo. Sai da carga positiva e entra na carga negativa. Sai da carga positiva, sai da carga positiva, se fosse negativo, negativo, e entrar na carga positiva, entrar na carga negativa, entrar na carga negativa aqui, tá? Belezinha? Próximo vídeo aí a gente continua a nossa aula. Coisa mais querida de Santa Catarina.